Coloquei um fundo aqui branco, né, para ficar melhor, né? Tá um fundinho branco. Pessoal, hoje eu decidi falar sobre um assunto aqui que toda pessoa precisa saber disso. Não só saber, mas também colocar em prática. A nossa vida aqui na Terra, o Senhor Jesus ele veio aqui e ele teve uma vida como um homem, não no sentido que ele era pecador, é claro, ele não tinha pecado, é o único que não tinha pecado, mas ele viu as nossas angústias e as nossas dores. A Bíblia diz que é um homem de dores, né? E eu queria dizer algo para todas as pessoas hoje. O que fazer quando pecar? Talvez essa é uma pergunta que a gente não pergunta para a gente mesmo. O que fazer quando pecar? Por quê? A tendência do ser humano, como natureza, é afastar-se da presença do Senhor quando ele peca. E eu vou ler lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, que diz exatamente isso. Quando Adão e Eva ali, né, eles desobedeceram uma ordem do Senhor. E o versículo 8 do capítulo 3 diz que assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, quando andava no jardim pela viriação do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Amados, toda pessoa que é salva, ela quando peca, o que acontece? O Espírito Santo, no qual ela está selada, testifica que ela pecou. Não tem como um cristão pecar e ficar em paz. A minha experiência própria em relação a isso é que quando a gente peca, a primeira coisa, isso traz um tipo de dano, que é o afastamento da comunhão com o Senhor, né? Então, isso nos afasta da comunhão do Senhor, porque nós afastamos. Só que Deus não. Satanás ele aproveita dessa brecha para falar assim: olha, você não tem perdão, não tem mais jeito com você. E ele usa isso para quê? Para que as pessoas não orem pedindo perdão ao Senhor. Então, o que as pessoas normalmente fazem quando pecam? Ao invés de elas resolverem um problema no trono do Senhor, confessar ao Senhor, depois que a pessoa é salva, o pecado ele tem nome. E confessar ao Senhor aquilo, e o Senhor perdoar, o que elas fazem? Elas talvez escondem. E por dentro elas ficam incomodadas. Isso daqui é interessante, que o versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis fala que eles ouviram. Presta atenção nessa expressão. Ouviram a voz do Senhor. Amados, isso daqui acontece muito, muito frequentemente. Se você estiver com o coração aberto, se você não estiver com o coração duro, é claro. Quando você peca, seja um pecadinho pequenininho, uma mentira, por exemplo. Você disse uma mentira. Parece que aquilo dentro de você, você ouve a voz do Senhor ali. Mas é por quê? É porque o Senhor, ele é misericordioso. Ele quer restabelecer a comunhão. Você está afastando-se dele. E então, o que você precisa fazer quando você pecar? Primeiro, não escuta a mentira de Satanás que não tem perdão e não tem jeito mais para você. Todo pecado tem uma consequência. A gente fala muito do pecado de Davi e Batseba, né, que é um pecado que teve as consequências ali. Então, todo pecado tem uma consequência. E muitas das vezes a pessoa peca e elas pensam assim: ah, agora o Senhor se afastou de mim. Amados, somos nós que afastamos do Senhor. O Senhor, ele está perto daqueles que o temem, mas muitas das vezes quem afasta do Senhor somos nós. Nós não podemos dizer que o Senhor se abandonou nós, não, ele não abandonou. Muito diferente. Quando você peca, a sua carne ela está forte. Isso significa que você pecou e que a sua carne está forte. O que você precisa fazer? Arrepender. Mas muitas das vezes o inimigo
ele sonda nos ouvidos das pessoas assim: ah, não, você vai se arrepender, você não tem vergonha disso, não? Entende? Isso, amados, é acusação do inimigo, porque ele não quer que você vá pedir ao Senhor perdão. E aqui a gente vai ver que esse pecado, ele trouxe consequência. Eles foram expulsos da presença do Senhor. A Bíblia diz que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? Então, o pecado é isso. O que significa pecado? Pecado é separar-se-á do Senhor. Mesmo que você é salvo, o pecado é como se fosse que você estivesse pensando assim: olha, será que o Senhor está aqui? Por quê? Porque você está com vergonha. E o livro mais claro, né? Eu gosto do livro de Gênesis, não específico, tá? De todos os livros, mas eu acho interessante que aqui fala do nu, né? E o pecado é o quê? O pecado é uma vergonha. O pecado é uma vergonha. Quando você peca, olha que interessante. O pecado do homem, quando ele caiu, eles pecaram. E eles separaram da presença do Senhor e eles estavam nu. Por isso que quando a gente peca, é como se fosse que a gente estivesse nu perante o Senhor. A gente está com vergonha. Entende? Então é por isso que muitas das vezes a pessoa vai pecar e a pessoa vai falar assim: ah, será que Deus pode ainda me perdoar? Ah, isso é o inimigo que sonda na cabeça das pessoas, que para elas não tem perdão, que para elas não tem mais recurso. Mas isso, amados, é uma mentira. Isso é uma mentira. Então eu quero dizer aqui para você que quando a gente peca, é como se fosse que a gente estivesse nu. E é interessante que a Bíblia diz sobre vestes, né, falando nesse sentido, né, que teve uma festa ali, lá no Novo Testamento falou sobre isso, que foram convidados, e o Senhor pergunta assim para um certo homem: onde está a sua roupa? E é interessante que a Bíblia diz que se nós formos analisar os costumes da época, era comum quando a pessoa era convidada para uma festa, o rei dar as roupas. Amados, isso tira uma lição para nós aqui no livro de Gênesis. Nós não temos condições de fazer as nossas roupas para chegar perante o Senhor. Portanto, quem precisa fazer a roupa é o próprio Senhor para nos vestir. O que isso remete? Ah, Alex, isso não tem nada a ver. Isso remete às vestes de justiça. Então, amado, quando você peca, não fique pensando que Deus não pode te perdoar. Existem pecados que vão trazer consequências, mas pense pelo seguinte, que Deus é misericordioso, Ele pode te perdoar, Ele pode dar a você um coração limpo. Você pode chegar com humildade no coração e perguntar: Senhor, onde que eu errei? Quando o Senhor chega lá em Apocalipse, ele fala assim, tem uma expressão lá, a igreja de Éfeso, ele fala assim: lembra-te de onde caíste. E aqui no jardim do Éden, o homem caiu. Então, quando você peca, você precisa fazer o quê? Lembra de onde você caiu. Lembra onde você errou. Chega perto do Senhor e fala assim: Senhor, eu pequei. Senhor, eu me arrependo disso. Mas não fica ocultando, não fala o nome do pecado. Porque o pecado na vida do cristão, ele tem nome. O pecado tem nome de adultério, o pecado tem nome de fornicação, o pecado tem nome de mentira, entende? Então, para cada pecado tem um nome. Então, você precisa confessar esse pecado em específico. Aí, muitas pessoas, né? Olha o que acontece. Elas falam tanto dos seus pecados para as outras pessoas. Não estou dizendo que é errado, a gente deve procurar sim, inclusive auxílios nessa área, né? Tem pessoas que têm dificuldade em se livrar de determinados pecados, porque conviveram com eles muitos e muitos tempos, mas é o que acontece. Essa parte de você estar vivendo na prática do pecado, não quer dizer que você não é salvo, mas quer dizer que você ou pode estar vivendo na carne, ou que você está se afastando da presença do Senhor. Eu quero olhar algumas coisas aqui em Gênesis, é até interessante. Olha só a pergunta que o Senhor fez. E chamou o Senhor Deus ao homem. Olha que interessante. A Bíblia, amados, eu estava alguns anos atrás tentando entender a perfeição das Escrituras no sentido de
como que fala? Ai, eu fugi da palavra. Eu estava tentando entender a palavra de Deus no sentido da perfeita ordem de Deus. E isso é bíblico. Existe uma perfeita ordem de Deus. Primeiro céus, depois terra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Vem primeiro o céu. Buscai primeiro o reino dos céus. Quando Deus começa a criar as coisas tudo, ele começa do alto. Então, o que quer dizer? A ordem primeiro as primícias são as coisas do alto. As coisas da terra são coisas secundárias. Então, é isso que traz a lição. E aqui traz uma lição importante. Talvez se você ler o texto correndo, você não vai entender muito. Mas olha, por que que o Senhor chamou ao homem? E chamou o Senhor Deus ao homem. Isso daqui, amados, traz uma lição muito importante. Quando a gente vai chegar no Novo Testamento, isso é maravilhoso. A gente vai entender que o homem é o cabeça. O homem é o cabeça. E o que que acontece? A Bíblia vai nos dizer que a serpente enganou, né, aqui a mulher. E no versículo 6 de Gênesis capítulo 3, fala que a mulher viu o fruto, que era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Nota você que se fosse pela lógica humana, o Senhor devia chamar primeiro, não era a mulher, mas sim, não era o homem, mas sim a mulher. Mas sabe por que que o Senhor chamou a mulher? Oh, perdão. Sabe por que que o Senhor chamou o homem? A mulher tomou do fruto e comeu. Mas quando o Senhor vai resolver a questão, ele chama o homem. Ele não vai chamar a mulher. No versículo 8 diz isso claramente. No versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Amados, isso daqui ilustra muito bem que o homem é o cabeça. Então, quando você tem uma mulher, estou falando para pessoas que estão casadas, quando você tem uma mulher, aquilo que acontece com ela, você é o cabeça. Entende? Então, o Senhor vai chamar você. Aconteceu alguma coisa, você não defendeu sua mulher. Você é o cabeça. Então, Deus vai requerer contas disso de você. Por que você não defendeu ela? Entende? Porque pela lógica humana, faria muito mais sentido o Senhor chamar pela mulher, porque foi ela que tomou do fruto e comeu, do que o homem. Pela lógica humana, mas ele chama o homem. Isso mostra que os homens têm muita responsabilidade no sentido em questão das mulheres. Amados. E ele perguntou isso daqui, ó. Onde estás? Ele perguntou o lugar. Onde você está? Né? Então, ele está querendo saber para que o homem se encontre arrependimento. Ele está interrogando, o Senhor está interrogando o homem, não é com o intuito de menosprezar o homem, mas o Senhor está perguntando para o homem onde ele está, para ele entender que ele errou. E quando você peca, quando nós pecamos, o que acontece? É como se fosse que o Senhor estivesse chamando: onde você está? Porque a tendência da carne é, quando pecar, esconder do Senhor, mas o Espírito Santo é mostrar aquilo que está no nosso coração, que é o pecado, e confessar aquilo para o Senhor. É como se fosse que o Senhor está perguntando: onde você está? O salmista fala da onisciência de Deus. E olha que interessante que Deus é onisciente. O Senhor sabia onde é que o homem estava. Ele sabia, ele é Deus. Mas por que ele faz essa pergunta? Para o homem entender que o Senhor está vendo. A Bíblia diz lá no livro de Neemias, quando Neemias vai fazer aquela oração pelo povo que estava na construção dos muros, ele diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus olhos e abertos os teus ouvidos. O Senhor está vendo. Não adianta a gente querer pecar e esconder, porque o Senhor vai fazer essa pergunta: onde está? Quando foi para Caim, olha que interessante. Ele perguntou o seguinte: ele perguntou assim para Caim. Olha o que o Senhor perguntou para Caim. Gênesis capítulo 4 e o versículo 9 é a mesma pergunta. Olha aqui: onde está Abel, teu irmão? Ele perguntou: onde está Abel, seu irmão? E o que Caim fez?
Mentiu. Ele falou assim, ó, não sei, não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? Então, olha a diferença. Quando chega aqui na tentação, na queda do homem, o Senhor pergunta para o homem onde ele está e ele respondeu claramente: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Ou seja, ele está falando a verdade. Ele ouviu a voz do Senhor, ele estava nu, ele estava com medo e escondeu. Diferente do que acontece quando a pessoa é carnal, faz igual Caim faz. Ele fala assim, o Senhor pergunta assim, não estou falando que o Senhor pergunta dessa forma, tá? Mas é como se fosse que quando você peca, o Senhor vai lá e fala assim, onde está você? Aí você fala assim, não sei. Você não quer admitir o pecado, você não quer assumir a responsabilidade, a culpa do que você pecou, que você errou. Então, isso muitas das vezes, amados, a gente precisa entender. Eu falo isso aqui com toda sinceridade de coração. Por que eu estou falando isso daqui? Em relação a esses pecados que a pessoa precisa confessar ao Senhor. Porque jovens que estão vivendo hoje estão com sérios pecados em aberto. E eles não querem confessar ao Senhor porque tem medo, porque o nome do pecado é nojento. Entende? Eu creio que vocês vão estar entendendo o que eu estou falando aqui. Muitos jovens têm caído em armadilhas do inimigo, pecados que são de naturezas baixíssimas, né? Que é o mais, como se diz, o mais vergonhoso de todos os pecados. Não é aquilo que você pratica em frente a todos, mas aquilo que você pratica ocultamente. Esse é o pecado que traz vergonha, porque quando você peca e quando você esconde, você está escondendo, não é do homem. Você está escondendo, é de Deus. E o Senhor precisa te perguntar toda vez que você peca onde você está, para que você não esqueça que Ele é um advogado fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Eu quero dizer para vocês aqui hoje, vocês que têm lutado lutas com o pecado, eu também enfrento lutas com o pecado, tá, gente? Todo mundo tem esse lado, mas você precisa lutar. A Bíblia diz que o Senhor é que dá a força, o vigor. Por que Ele dá? Porque nós não temos condições de lutar contra o pecado sozinhos. Mas nós vamos analisar 4 palavras que está no versículo 10 de Gênesis 3. Ouvi, nu, medo, escondi. Ouvir dá uma ideia de que o homem estava ouvindo a voz do Senhor, né? Ali ele escutou a voz do Senhor. A gente não sabe como, né? Mas aqui fala isso, que ele ouviu a voz. Nu mostra o estado de todos os homens perante a presença do Senhor, é esse, tá? Nu. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituídos, que está lá em Romanos capítulo 3, o versículo 23, ela diz afastados da glória de Deus. Ou, como se nós podemos dizer, todos nós estamos nu perante o Senhor, né? Vamos dizer assim, por causa das vergonhas do pecado. E a Bíblia fala das partes íntimas como as vergonhas, usa essa expressão, né? E no medo, a gente precisa ter medo do Senhor quando a gente peca. Sabe por que a gente vai ter medo do Senhor quando a gente peca? Porque a gente não vai. O medo, na verdade, não é do Senhor. O medo é daquilo que o pecado vai nos ocasionar. Daquilo que o pecado vai trazer para nós. Então, é isso que acontece muitas das vezes. As pessoas ficam com medo de confessar e falar ao Senhor que elas erraram, mas não tem medo de desobedecer. Muitas pessoas têm medo de obedecer, mas não tem medo de desobedecer. Não, desobedecer não tem nada a ver, mas obedecer não. Obedecer eu não quero. Como se fosse assim, não, eu não vou obedecer porque, como se diz outro, desobedecer é mais fácil, né? É claro. Um cristão que diz que obedecer é fácil, ele está vivendo na carne, porque não é fácil. Porque a palavra de Deus vai contra todos os princípios da carne. E é por isso que é difícil obedecer.
Lá em Samuel fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor. Então, tem muitas pessoas que têm medo de obedecer, mas não têm medo de sacrificar. Você que quando peca, você tem medo ou você vai lá e confessa ao Senhor aquele pecado em específico? Precisamos entender isso. E outra palavra é escondi. Essa palavra aqui é interessante, né? Porque o que acontece? Uma pessoa, ela se esconde, né? Vamos pensar pela lógica. Uma pessoa esconde quando ela está em perigo ou quando ela cometeu alguma coisa, né? Você já viu esconder, fugir da presença de alguém? E ela sempre esconde alguém, né? Então, quando a pessoa esconde do Senhor, é como se fosse que ela pegasse uma pá e pegasse o pecado e varresse, colocasse na pá e jogasse debaixo do tapete. Está escondendo aquilo do Senhor. Mas o Senhor vê além do tapete. Ele está vendo o que está por baixo. Ele está vendo sujeira. Por isso que a gente precisa limpar os nossos corações. Santificação é todos os dias. Entende? Então aqui eles caíram, mas a misericórdia do Senhor você pode encontrar nas perguntas que o Senhor faz. E Deus perguntou assim: quem te fez saber que estava nu? Amados, isso aqui é interessante porque isso nos faz imaginar, pensar uma coisa. Nós sabemos que nós estamos nu pela nossa própria visão, né? No sentido assim, nós olhamos para nós e sabemos que nós estamos nu. Aí você me pergunta, quem? Quem te fez saber que estava nu? Então, a gente precisa entender o seguinte, o Senhor perguntou ao homem, quem que fez você reconhecer o seu estado? Vamos dizer assim, né? E amados, todo ser humano tem condição de reconhecer o seu estado de nudez, de vergonha perante o Senhor. E a pergunta que eu quero fazer é que quem te fez saber que estavas nu? A gente reconhece que os nossos feitos, as nossas roupas de justiça, nós estamos nu perante o Senhor. Mas quando aceitamos a Cristo, nós ganhamos uma veste. Ninguém vai chegar perante o Senhor sem vestes de justiça, nu, vamos dizer assim para expressar melhor, né? Ninguém vai chegar perante o Senhor, perante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nu. Apareciam as suas vergonhas perante daquele que é soberano. A nudez, amados, ela diz aqui, pecado. E é interessante que por mais que muitas pessoas dizem que, talvez isso não faz sentido. Amados, você já reparou que a gente usa roupas até hoje? E quando a gente usa roupa, a maior vergonha que tem é quando você está com suas roupas ali perante um lugar e acontece uma cena um tanto quanto desconfortável. Às vezes como que eu digo? O cinto que se segura a cintura, né? O cinto que segura as calças, desabotoa, cai. E o que você tem? Alegria? Não, você fica com vergonha. Às vezes você está passando por algum lugar e de repente acontece algo que é inesperado. O que você faz imediatamente? Cobrir as vergonhas. Porque esse é o estado do ser humano perante o Senhor. Todo ser humano, amados, todos nós nascemos no estado nu. E nu fala exatamente disso. Todos nós nascemos pecadores, sem roupas de justiça. Nascemos sem vestes de justiça. Mas agora que você é salvo, quando você entrega a sua vida para Jesus, agora você tem uma nova veste. E você pode entrar à presença do Senhor, como se diz no tabernáculo, né? Entrar na tenda, que significa acesso. Você pode ter acesso com as roupas que o Senhor te deu. Então, quando você peca, você tem as vestes de justiça, você pode chegar perto do Senhor e dizer, Senhor, eu estou arrependido.
eu vim aqui te confessar o meu pecado. E a gente precisa entender isso, né? E não adianta que a gente vai ver no diálogo aqui, logo depois, que para todo pecado há um culpado, né? E no versículo 13, né? Fala assim, ó, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e sobre o teu ventre comerás o pó todos os dias da tua vida. Isso aqui é interessante porque quando você vai olhar, o homem fala assim para o Senhor: Ah, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Aí depois a mulher fala: A serpente me enganou e eu comi, né? Amados, isso aqui traz uma lição para a gente no seguinte: que o pecado ele tem que aparecer quem é o culpado. E não adianta a gente querer jogar a culpa do pecado em outras pessoas, não. Não adianta a gente querer jogar a culpa dos nossos pecados em outras pessoas. A salvação individual, pecado também é. Apesar que existem ocasiões que às vezes o pecado é, às vezes o pecado é, às vezes o pecado ele é muito, como se diz, o pecado ele é muito astuto, né? E às vezes a pessoa fica com aqueles pensamentos, né? O Senhor vai me perdoar? Amados, o Senhor está aí para isso, para perdoar. Ele está para perdoar, Ele está para nos perdoar. Então nós precisamos crer, nós precisamos entender e nós precisamos arrepender dos nossos pecados e viver as nossas vidas de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Pecado não tem solução senão arrependimento. Inclusive é o pecado que nos leva para a perdição eterna. Por isso que a gente precisa confessar, arrepender. Pecado não é você correr, pecou, corre, sai correndo. Não. Pecado é você ir lá e, apesar de você ter pecado, você reconhecer o seu erro e entender que o Senhor pode te perdoar. E Ele pode, verdadeiramente, né? Então são essas poucas palavras e que o Senhor possa estar abençoando elas em seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, nós te agradecemos e te louvamos por a tua presença aqui. Senhor, nós queremos te agradecer por todas as coisas, pelo bem que o Senhor tem feito às nossas vidas e por tudo aquilo que nós, Senhor, estamos confiados em Ti. Pai, ajuda-nos quanto ao pecado, que nós sejamos afastados de todo embaraço que tem nos atrapalhado. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.